Vocês apostaram em me derrubar no primeiro ano, não conseguiram. Estão fazendo uma viagem, sacrifício, 10 dias longe da família, ralando o dia todo. Estamos recuperando a confiança no mundo. E vocês, TV Globo, o tempo todo infernizam a minha vida, porra! Onde vocês querem chegar, eu sei. Vocês não têm vergonha na cara. Essa patifaria 24 horas por dia contra a minha pessoa. Agora a Marielle Franco quer empurrar pra cima de mim. Seus patifes da TV Globo. Seus patifes. Canalhas. Não vai colar. Não vai colar. Muito bem, está no ar mais um episódio, mais uma obra de arte maravilhosa, chamada Irmãos Caverna Podcast. E é isso aí, estamos aqui de volta mais uma vez e a gente vai falar hoje de assunto sério, de assunto absurdo, que é, em primeiro lugar, essa entrevista desgraçada, essa entrevista filha de uma prostituta, que foi a entrevista, não, foi a reportagem, essa reportagem que saiu na Globo falando do Bolsonaro. Também vamos falar de outra bosta que é o Lobostão, o Lobão, né, apelidado pelo nosso professor de Lobostão, e também de alguns outros assuntos referentes a filmes que fizeram a nossa cabeça, filmes que moldam o caráter, filmes que você tem que fazer sofrer esse tipo e não ficar um homem de geleia, ou pior, ficar como o Felipe Neto quando ele crescer. Vamos lá. Olha só, primeiramente é o seguinte, teve essa reportagem, né, contra o Bolsonaro. Para quem não, acho que é quase impossível alguém não ter visto, mas se alguém por acaso não viu, resumidamente é o seguinte, de repente surge no Jornal Nacional uma reportagem falando do Bolsonaro nos seguintes termos. Preste atenção que eu falei Jornal Nacional. Tá? Tio Bonner chegou e mandou o seguinte: porque informações aqui sobre o caso Marielle. Um porteiro lá da casa onde o Bolsonaro mora no Rio de Janeiro informou a polícia, né, acho que foi a polícia, que no dia sei lá o que de outubro, às 5 horas da tarde, um dos suspeitos de matar, um dos, né, indiciados suspeitos de matar a Marielle Franco, chegou na portaria, pediu para falar com o seu Bolsonaro, o seu Jair, na verdade. Já existe. Ele interfonou, uma voz parecida com a do Bolsonaro atendeu e mandou ele entrar. Foi basicamente isso que a reportagem apurou. O seu Bolsonaro acorda às 3 e pouca da manhã, lá no Dubai, sei lá onde ele estava, na Arábia Saudita, para fazer a refutação. Muito bem, né? Porque o próprio pobre coitado não tem uma SECOM que trabalhe direito. Tem ele mesmo que acordar às 3 horas da manhã para fazer um vídeo de resposta. E ele lá boladaço, né? Full pistola, totalmente bolado. Falando, xingando a Globo de tudo quanto é nome. Não, eu fiquei de alma lavada com aquela live, aquele vídeo ali. Pô, cara. Nem Enfim, fala, maluco. Só um comentário. Essa é a diferença, por exemplo, por isso que tem gente que acha que, por exemplo, tem gente que acha que eu estou exagerando quando eu falo, por exemplo, do Nando Moura. Ah, não, é só uma divergência de ideias, ele não é um traíra. É traíra assim, sabe por quê? Porque não teve vídeo dele elogiando, por exemplo, o vídeo do Bolsonaro. Agora, lembra aquele canal que eu falo com vocês, o Inteligentista? Sim. Do Douglas? O Douglas fez um vídeo também criticando o governo por ter assinado um decreto lá de reconhecimento facial, coisa com a China lá. Pô, eu também acho ruim. E o cara foi simples, olha só, eu votei no Bolsonaro, eu sou conservador,
E exatamente por isso, pô, eu não gostei do presidente ter assinado um decreto com esse negócio aí de reconhecimento facial, interação com tecnologia. Mais ou menos o que o Nando Moura também fala, só que, né, o Douglas é mais educado, mas não é por isso. Ele falou, sabe o que aconteceu? Quando aconteceu esse problema da Globo, ele pegou, botou o vídeo do Bolsonaro no canal dele e deu o título assim, Bolsonaro, obrigado por me representar. Tipo assim, tá ligado? Ele é um maluco que tá agora virado em fazer crítica pro Bolsonaro. O Douglas, eu tenho certeza, por conta dessa atitude, que é um cara que realmente tem críticas ao governo, mas é um cara que tá junto, que quer o bem do país e que não é filho da mãe, igual o Nando é. Mas enfim, voltando. Aí teve esse problema, ele fez lá... Pode falar. Parênteses fechado, continua aí. Parênteses fechado. E aí o que aconteceu? Teve esse problema ali. E o Bolsonaro fez a live, falou, deu uma indireta, né? Deu uma cutucadinha lá, tipo assim, olha só, Rede Globo, 2022 é a renovação da concessão. Não vou perseguir vocês, mas... Foi, cara. Cara, naquela hora eu vibrei, cara. Naquela hora eu vi o Bonner tremendo, cara. Eu vi o Bonner... Cara, que merda que eu fiz. O Bonner foi comprar um cigarro para acalmar. Aí teve esse lance e ainda no outro dia aconteceu outra coisa, que foi, né, atualizando aqui a situação. Inclusive agora, quando a gente está gravando, o Bonoro está fazendo uma live, né? Provavelmente está falando do assunto também. Enfim. Mas até esse momento que a gente sabe o seguinte, ele teve uma informação, porque o Jornal Nacional fez essa entrevista, essa matéria com base numa reportagem da revista Veja, que lá que está escrito isso tudo. E hoje a revista Veja solta uma nota dizendo que o porteiro mentiu. Né? Aí eu já botei no meu Facebook lá assim, pegar esse porteiro como Judas. Porque, não, o porteiro mentiu. Enfim, mas aí eu pensei, pô, mentira deles, né? Eles que inventaram isso tudo estão dizendo que o porteiro que mentiu. Só que é pior ainda. Não sei se vocês sabem. Isso o meu amigo estava me falando. Primeiro, o que o Bolsonaro fala na live dele? Ele fala assim, um ponto que ele bateu muito forte, e para mim é o ponto principal realmente. Como que a Veja e a Globo tiveram acesso a isso se o processo é sigiloso? O Witzel, né? Aí tá, aí a Veja falou, o Witzel vazou. Beleza, mas, de novo, por que esse cara vazou? Por que ele teve acesso, se ele é governador do Rio de Janeiro, se a porcaria do processo é sigiloso? Ponto. Aí é um ponto. Aí o que acontece lá? Pensa só, o processo era sigiloso. Então, essa informação de que o porteiro falou blá 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 veio de um depoimento no processo. E o MP já se manifestou dizendo, olha, já está no processo que esse depoimento era mentira. Foi descoberto que esse depoimento era falso, que não valia de nada, e a gente não considerou. Tá ligado? Ou seja, a Globo sabia que era mentira. Que era mentira. Tá ligado? Eu falei, cara, eles jogam pra... Então eles têm que ir lá pra CPI da fake news, cara. Tem que ir CPI da fake news, nada. Eles têm que responder. Primeiro, o Bonner, que falou... O Bonner não, vamos lá. O cara que escreveu a reportagem na Veja tem que ser preso, porque ninguém é preso por calúnia, mas tem que ser processado criminalmente por calúnia, porque isso é crime de calúnia. Criminalmente. E Rede Globo e Veja tem que tomar uma carcada. Não, eu quero usar o termo técnico. Ele tem que tomar uma indenização. Eles têm que tomar uma indenização bilionária no meio do seu orifício anal para aprender. Mas tem que ser uma indenização para falir eles, tá entendendo? Pois é, cara. Agora, é o que o pessoal fala, o pessoal ninguém se importa, não cansa de falar. Por que essa porcaria de governo não tem uma SECOM que preste? A AGU não faz nada, entendeu? Por quê? Cara, se isso acontecesse com o Trump da vida, com o Netanyahu da vida, o nego tava na cadeira elétrica já, filho. Pois é, cara. Pô, isso é quase um golpe de Estado, cara, que a Globo tá querendo fazer.
Mas É um golpe de isso, Estado essa merda, é um cara. tipo de golpe de Estado, porque eles estão trabalhando Pra incriminar o para presidente. não só assim, a ideia não é incriminar o presidente, você tem que prestar atenção nisso. A ideia não é incriminar o Bolsonaro, a ideia é jogar a população contra ele. Tudo que eles estão fazendo é para jogar a população contra ele, porque foi o que levantou o Lula, foi o povão. Tá entendendo? A massa, quando a massa meio que se revolta, Ninguém segura, não. ninguém segura. É, Eles estão tentando atingir a massa para a massa meio que botar o impeachment para rolar. Mas E outra, E o que que eles sabem que acontecendo? foi simplesmente só a massa, só o povo que colocou o Bolsonaro. Não foi Foi, é. instituição nenhuma, Não, não não foi foi político. o establishment, foi o povo simplesmente na internet se organizou e botou o Bolsonaro lá, cara. E eles querem tirar Isso aí. o povo, quer colocar o cara como assassino, e mano. foi até o contrário. O Ele sabe Bolsonaro que o colocou povo um não monte de gente admite. lá também. Um Pô, monte de gente que agora tá contra o Bolsonaro chegou Com lá por causa dele. Né? Exatamente. somente Outra por coisa. causa dele. E outra coisa, isso aí me lembra, até falando um negócio de filme, isso me lembra uma cena, eu não sei se é do Gladiador, cara. Eu acho que é do Gladiador, mas é uma cena que eu lembro que era uma coisa meio de imperador, uma coisa assim. Que alguém fala assim, fulano de tal é muito pior do que um traidor, do que um não sei isso, do que um corrupto. Alguém pergunta, por quê? Porque não dá para comprar ele. Porque o corrupto, o cara ganancioso, eu consigo lidar com... Você lembra dessa cena? Essa é uma cena de um filme que eu tô Eu lembrando. lembro Foi Hércules, não? dessa situação. Foi aí, Hércules. tá? Ele Não. fala assim, Eu tipo acho assim, o ganancioso eu consigo manipular o ganancioso. Agora, o cara que não tem nada, que não tem preço, o que eu faço com ele? É o desespero que a galera tem com o Bolsonaro. Porque o cara chega lá, mano, sem fazer acordo com o Globo, sem fazer acordo com nada, assim, caraca, o cara tá aqui, a força é toda dele, cara. E já passando por aquele outro assunto do MAV, né, da milícia virtual, que nego tenta emplacar. Não, rapidinho, Por só quê? antes de você começar, deixa eu só fazer um parênteses aqui, né, que o Luiz falou de não é só tentar incriminar o presidente. Vocês têm que lembrar o seguinte, e outro, isso aí eu não tirei da minha cabeça, tá no Senso em Comum, que eu leio, acompanho, inclusive eu indico para todo mundo aqui que está ouvindo acompanhar esse site, que é muito bom. E lá tem um advogado chamado Taiguara Fernandes, que ele fez uma análise muito boa do que está acontecendo, a conjuntura, que é o seguinte: o que está fazendo, o que está coordenando isso tudo é aquela coisinha chamada Foro de São Paulo. Pensa só, o Foro de São Paulo tomou um baque, por quê? Todos os presidentes esquerdistas que eles colocaram no poder, um a um foi caindo. Cristina Kirchner caiu, foi o Macri, né, liberalzinho, provando que liberal é merda, que foi liberal, não fez nada de decente, ela tá voltou agora. Mas tomou um baque porque caiu e chegou um liberal lá. Pum, foi na... e vários países foram ganhando presidentes conservadores. Que no Brasil é um dos maiores exemplos. O que aconteceu? O Foro falou assim, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí, pum, Cristina ganhou. Chile, tá tendo protesto estilo Black Bloc. Gente botando fogo em ônibus, não sei o quê, em vários países da América Latina, vários, não sei agora todos de cabeça, sei que o Chile acho que é um dos principais. Tá tendo esses protestos, tipo que aconteceu aqui na época do Black Bloc, tá ligado? E qual é o objetivo? Claro, jogar o caos para ver se eles conseguem, né? Aquela coisa, vender, dar o problema e vender a solução. E aí, isso aí, o pessoal enxergou, a galera enxergou o seguinte, isso era o estopim que eles estavam querendo plantar para fazer aqui, para ser a vez do Brasil, tá ligado? Tipo assim, se joga uma dessa e o Bonoro não vai lá e faz uma live no meio da madrugada para desmentir, se esse negócio cresce um pouquinho que seja, pronto, ia botar a gente na rua, Black Bloc, o Bolsonaro matou Marielle, ia ser o caos, pronto. Aí era o Brasil, tá ligado? Que aconteceu uma parada dessa, objetivando, como o Diego mesmo falou, o impeachment do Bonoro. Ou seja, isso aí é o Foro de São Paulo atuando. E isso é pra gente ficar esperto, porque, cara, esse negócio é brabo demais. Então, isso que eu também tava pensando. Quando eu vi a live, né? Cara, é aquele lance, não sei como é que é o nome disso, mas quando você... Aquele lance que a mídia joga a merda em você todo. Aí, a única trabalho que você precisa é ter o trabalho de limpar a merda que te jogaram, né?
Mas depois, não era isso. Mas aí, só limparam a merda e jogaram em você. Sabe o que tinha que acontecer, cara? De novo, a SECOM, nada disso funciona no governo Bolsonaro. Que era o quê? O Bolsonaro começar a botar merda no ventilador, o Moro começar a botar merda no ventilador do Foro de São Paulo, das merdas que todo mundo tá fazendo. Mas só que assim, fala assim, o Lula tem participação na morte de Celso Daniel. Todo mundo já sabe. O que precisa é falar assim, foi. Tá entendendo? É que todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe que o Lula que mandou matar o Celso Daniel. Mas só que assim, ninguém trabalha para isso, para aprovar isso. Ninguém trabalha para ir lá investigar. Pô, cara, isso aí já é para ontem. Cara, foi em 2002, sei lá. Pô, mas quanto tempo, meu irmão? Não era para já. E é o que você falou, tipo assim, tinha que ter uma parada, uma investigação. Assim, claro que tem a CPI do Foro de São Paulo que tá para sair aí com o Eduardo. Só que tinha que ter um negócio desse para quê? Para provar, para jogar, para ser o contra-ataque. Assim, você provar todos os crimes que o Foro fez, que é o quê? Que o velho, que o vô sempre fala. É aquela coisa chata, toda hora ele fala. O presidente tem que falar os crimes do Foro de São Paulo. É verdade. Porque fica nessa. Tipo assim, o negócio é que. Só que o problema? Tem muito militar nesse negócio. E militar tem essa cabeça positivista, assim, de. Não, vamos aqui falar porque o Lula foi corrupto. Olha quantos milhões de desviados no Petrobras. Cara, isso aí chocou por um tempo, agora passou. Tipo assim, é claro que isso é ruim, mas para efeito de chocar, você tem que mostrar, assim, olha só, ele mandou matar o Celso Daniel, teve isso aqui. O seu Lula tem ligação com as Farc e, por tabela, tem ligação com o PCC, porque o PCC já falou que tem diálogo cabuloso com o PT. Ou seja, tem que bater nessa tecla, cara. A morte daquele candidato lá, o Eduardo... Eduardo, como é que é o nome dele? Eduardo Costa. Eduardo Campos. Eduardo Campos, que ele ia ser a chave principal naquela eleição da Dilma, de 2014, que ia dividir voto do PT lá no Nordeste. Ele estava alcançando voto no Nordeste, ia dividir voto com a Dilma, quem ia ganhar ia ser o Aécio. Mataram ele para o voto não ficar mais dividido. Que é aquilo ali que foi a chave. Cara, depois que aquele áudio do cara do PCC vazou, dizendo, com esses aí a gente não tem diálogo não, parceiro. Diálogo a gente tinha com o governo anterior. Com o PT a gente tinha um diálogo cabuloso. Filho, depois que um cara do PCC fala, com o PT a gente tinha um diálogo cabuloso, era para esse partido já ter sido fechado no mesmo dia. Pois que merda é essa? O cara fala, eu sou amigão do partido X e o partido tá aí. E os caras não estão presos. Outra coisa que me dá ódio. Cara, sessão de ódio agora. É essa galera. Essa galera, cara, que não ganha merda nenhuma com o PT. São uns, desculpa o termo aí, lambe-saco, que, cara, houve uma coisa dessa. Aí quando o Bolsonaro, o cara, o suspeito de matar a Marielle, tira uma foto com o Bolsonaro, posta a foto lá com o Bolsonaro. Aqui, ó o presidente de vocês. Enquanto o bandido fala que tem um diálogo cabuloso com o PT, ele não fala merda nenhuma. Mas o problema é burrice, cara. Mas aí que tá. A burrice, isso é uma frase do Olavo que eu ouvi, que eu concordei, como sempre. A burrice tem um limite. Depois de certo limite, ela não é burrice mais, é malícia, mau caratismo, cara. Tá ligado? É isso, cara. É isso. Enfim. Ai, pô, sessão de ódio, cara. Não, isso aí aconteceu no trabalho. Tipo assim, chegou no trabalho, o colega falou assim: ei, você viu o negócio aí de diálogo cabuloso? Eu falei assim, cara, eu não sei. Assim, o que aconteceu era isso, assim, esse partido não pode existir mais a partir de hoje. Você tem que forar. Olha só, isso aqui está registrado na junta como partido, mas é uma organização criminosa. Tem que ser fechado para ontem. Cria outro, nem inventa um outro nome aí. Mas esse aqui tem que acabar. E os dirigentes têm tudo para cadeia. Pois é. Entendeu? Enfim, né? Não. E aí esse que é o lance, assim. Aí, além de ter raiva, assim,
Não, se você para pra pensar, cara, para pra pensar. A gente era sofria encheção de saco de esquerdista, de comunista, de essa galera, na eleição, você lembra? Pô, era uma encheção de saco toda hora. No máximo tem lá uns amiguinhos enviados que eu tenho no Instagram que fica postando assim, eu tô no barzinho, aí olha só, no barzinho tá escrito ele não, tá bom, fica aí. É o máximo que acontece. Entendeu? A outra lá, né? Não vou falar quem é. A outra lá, modernosa, tipo, eu estou aqui. Eu não mandei pra vocês esse, eu que mandei, não. Eu estou aqui num centro cultural, aqui da UF, e falei. Vou cortar essa parte. Não corta não! Não corta não, cara! Tá bom. Tem muitos amigos que estão na UF. Eu estou aqui no centro cultural, na UF, deixa eu voltar. E aí, olha só que legal, tem uma palestra, tem uma peça. Sabe o que era a peça? Bicho, cara, a peça eram 2 viados, magrelo, encenando uma enrabação, vocês estão entendendo? Vestidos, né? Encenando um negócio lá. O que foi, Leandro? Encenando um negócio lá, entendeu? E assim, e aí, enquanto a cena tava rolando, o cara nada, Bolsonaro, não sei o que, o fascismo, e tomando lá. Não, mentira, cara. Juro. Mentira. Aí a pessoa posta o negócio dele e escreve assim, nossa, lacrou, nossa, que arte. Pô, então, mas isso aí, a gente, no máximo, acontece isso. Não tem muita encheção de saco, assim, não, a galera não tá jogando contra. Quem tá jogando contra agora não são esses caras, não. Tipo assim, esses caras aí, eles estão vendo a vidinha deles lá, lacrando, PPP, beleza. A vidinha esquisita deles não faz mal. Beleza, você quer ficar nessa vida esquisita aí? Fica. Agora, quem que tá jogando contra a parada, quem tá jogando contra o presidente, contra o andar da carruagem, você vê é quem? É o Isentão, é o Nando Moura, é o Felipe Moura Brasil. Isso que me dá uma raiva. Ele ainda ficou a cara cortante. Tá entendendo? Porque, cara, a coisa que os brasileirinhos falam é verdade, cara. O Brasil, ele não suporta trairagem. Tá entendendo? Aí acontece isso. Um cara desse faz um negócio desse, tipo o Nando, o Wilson, até o Wilson, né? Depois que falaram que a reportagem que ele vazou, o pessoal tá chamando de traidor. Assim, aí postou no Instagram assim, não, porque eu fui eleito com a bandeira da ética, da combate à corrupção e do não sei o quê. Eu comentei assim, não, filho. Você foi eleito com a bandeira de tô com o Bolsonaro e vou matar bandidos. Se você sair de algum desses, você tá ferrado, cara, você já saiu de um. Quem é do Rio sabe, cara. Cara, esse cara ninguém conhecia, meu irmão. Ninguém sabia. Uma semana antes do primeiro turno, a gente falou assim, esse cara tá com o Bolsonaro. Esse cara aqui tá com... Cara, lembra? Ele tá falando igual o Bolsonaro. Isso. Não, e outra, ele ganhou... acho que foi uma ou 2 semanas antes. Um debate. Ele falou que tava com o Bolsonaro. Cara, em 2 semanas ele saiu tipo de 6º pra primeiro. Ninguém acreditou, cara. Ele simplesmente, sem sacanagem, Diego. Tô falando sério. Tu não votou, né? Não. Tava aí. Tava aqui fora. Cara, esse cara, ninguém conhecia o cara, Diego. Tava Eduardo Paes, Índio, e a outra quem era quem, Diego? Índio, pô. Tinha Márcia Tiburi pra Márcia Tiburi. Não, tinha um outro cara competindo com o Eduardo Paes. Era um dentista lá, esqueci o nome dele. Era o neto do Brizola, se eu não me engano. Isso. Não era neto do Brizola? Esse cara que tava forte. Era o Eduardo Paes, esse cara. Meu irmão, esse vídeo, ninguém sabia quem era esse cara. Foi em 2 semanas, esse cara ganhou a eleição em 2 semanas. Foi pro segundo turno com o Eduardo Paes. Foi um massacre no segundo turno. Aí, aí vem falar que bandeira. Pô, tá de sacanagem, né? Se fosse bandeira de ética. Ética, combate à corrupção. Pô. Não. Você não. Você veio com a bandeira de que vão roubar mesmo. Pelo amor de Deus, meu parado.
Assim, o mérito dele é o quê? Não ser a Márcio Tiburi que vê a lógica no assalto? Ué. Enfim. Ai, respiramos, né? Estamos um pouco mais calmos. Desabafaram? Não, Agora ainda vamos- tem o Lobão, hein? Ainda tem Ainda outra dá um raiva. Lobão. Melhor ainda. É. Que é o Lobostão. Você viu a entrevista dele? Tu viu a entrevista dele, Diego? Você viu a entrevista dele, Igor? Não vi não. O Igor não. Tu acredita, cara? Só eu. Acredita? Então fala, Yuri. Fala, você que viu tudo, Fala fala aí pra você, gente. fala aí. Pô, cara. Eu só vi aquela Aqueles parte lá. cara, não. E o Você tá engraçado. Não entendi. Só vi a parte do. Você tá louco, né? Você tá longe. Ali, tá lá. Né? Mas então, cara. Cara, é assim. Sabe aqueles nos filmes americanos, que aparece assim, aquele cara super caricato que aparece na Oprah, com a musiquinha de fundo assim, ó. Tipo, de surpresa. Aí, tipo assim, aparece, o cara é malvadão, mas aparece na Oprah, assim, com aquela musiquinha de fundo. Ui, Sorrindo. tudo bom, não sei. Cara, a Aham. entrada foi assim, a entrada foi muito desse tipo, cara, muito engraçado. Ele entrando assim, ó, de fininho, mas de sacanagem. Sabendo, de sacanagem. Cara, e aquela música da Leda. Cara, muito engraçado. Já comecei a rir ali. Aí tá bom, cara, começou. Porque o Bolsonaro tá fazendo um mal pro país. Porque ele sempre tá errado. Sempre votou errado. Sempre, Votou é no verdade. Lula. Tô errado. Meu Deus. Tô errado. Aí, cara, aí tipo assim, ó. Eu posso. Ele é malandro, né? Ele sempre pode falar. Porque ele apoiou. Como se o apoio dele. Ele falou que o apoio dele foi primordial pro Bolsonaro. Porque ele pegou aquela galera do rock. Olha só. Até parece que a galera do rock não tava com o Bolsonaro, tava com a Haddad. Pô, aí saca. Super o perfil do rock é o Haddad, é a cara do rock. Pô, meu irmão. Aí Não, o cara cara, começou. os caras do rock nem votam. É, normal, o rock nem votar. Que se tá isso aí. bêbado. Tá cheirado nessa hora, pô. Domingo de manhã. Aí ele falando que pode falar porque ele apoiou o Bolsonaro, ele tá vendo o mal que ele tá fazendo e que não sei o que. Cara, teve uma parada que ele falou que agora eu não me lembro. Mas, cara, que foi um absurdo, cara. Aí começou a falar do Olavo, que fez uma música pro Olavo. Eu quero até ver essa música. Ele fez uma música pro Olavo? Fez uma música pro Olavo. E vai sair aí, que ele falou. Jura? Vai sair? Ele falou. Oi? Ainda vai sair a música. Uhum. Aí ele falou que fez uma música. Cara, esse cara não tá sabendo brincar. Ele vai tomar um revés de música. Vai tomar um piau uma hora. Não, ele vai tomar um revés, cara. Sabe por quê? Ninguém vai fazer uma música dele, vai acabar com ele. Ele vai se acabar. Vamos fazer um álbum pra ele. Esse galera de internet, cara, não presta, maluco. Meu irmão, é só o Olavo falar assim, galera, faça uma música aí pro Lobão. Caraca, vai vir um álbum. Meu, vai vir uma banda fazer uma música, assim, um álbum vai ser Lobostão. O próprio, não sei se vai fazer o Traje a Rigor. Se o Traje a Rigor fosse, não, podia fazer, mas pronto, passando. Vou fazer não. O que eu tava falando? É do Lobão. Pô, ele falando que o Olavo é o grandemente da milícia virtual que é comandada, é financiada pelo governo Bolsonaro. Tu acredita nisso? Que viagem, cara. Cara, Igor, ele vai fazendo um link, vai falando, é claro, isso tá claro. Cara, muito engraçado, cara. O cara acredita piamente e ele fala com uma tranquilidade assim. Ele fala do Felipe Martins, que ele fala assim, ó, um dia ele era pobre pra caramba, no outro dia ele já virou não sei o quê. Ele pediu socorro e já virou... O que ele é do governo? Assessor de assuntos internacionais.
Ele falou que ele saiu de um dia, eu não sei, eu não conheço, mas que o Felipe Martins, ele saiu começou a apoiar o Bolsonaro e do nada ele achou estranho, que não sei o quê. Pô, mas cara, Eu achou estranho porque a gente conhece o Felipe, pô. Vocês têm um episódio do Good Morning que alguém assistisse com o Felipe Martins, ver ele como assessor de assunto na presidência, assim, é a escolha mais óbvia do mundo. Pois é, cara. Não, então, aí ficou nessa, cara. Ele ficou, a Leda, ela ficava assim, olhando para ele, abismada. E você acha que existe uma milícia virtual mesmo? Ele, claro. E você acha que mas você apoiava o Bolsonaro até, tipo assim, ela falou, você apoiava o Bolsonaro até ontem, né? Você sabia disso tudo aí, já tem muito tempo. Ela quase falava isso, mas só que ela não falava e ele continuava com o discurso dele, entendeu? Sim. Aí ela tava vendo uma inconsistência no argumento dele, cara. Que, cara, tipo assim, ela tava quase falando assim, você então era da milícia virtual? Porque você até ontem estava no governo Bolsonaro. Exatamente. Você estava apoiando. Aí ele começou, né? Aí falando que o Olavo ele é o grande mandante e que ele espalha notícia, ele manda, ele faz isso, faz aquilo. Essa bobeirada toda, né? Entendi. Mas eu estava falando com você antes. Isso é bom para a gente falar do o que é desinformação, porque isso é uma das coisas que o pessoal ouve, acha legal, acha que entendeu e sai falando que tudo, isso é desinformação, desinformação, tá? Coisa assim. Tem um livro aqui em casa só sobre isso. O nome é Desinformação. Escrito muito criativo. Escrito por não, maneiro, eu não comecei a ler ainda não, mas eu vou ler. Quem escreveu foi o Ion Mihai Patipa, que foi tenente da KGB, alguma coisa da KGB, e fugiu da Rússia, desertou, foi para os Estados Unidos, aí conseguiu asilo lá, casou e tal, e aí começou a falar sobre isso, como que a KGB agia. E uma coisa que eu ouvi esses dias sobre desinformação, que eu também não sei, não tenho conhecimento assim, não, eu sei o que é isso. Mas eu sei que aí que tá também, tipo, outro parênteses dentro do parênteses. Uma grande lição da nossa vida é a gente não usar termos que a gente não sabe o real significado da aplicação. Por quê? Porque você passa a usar uma coisa que era para determinar uma coisa como um xingamento, tá ligado? Tipo, a galera que usa fascista para tudo. Fascista. Assim, você não sabe o que é. Assim, cara, fascista é um conceito de ciência política. Você fala, fulano é fascista, a economia X é fascista. Ou não, ou é comunista, ou é capitalista. Assim, são termos que são usados para determinar coisas. Não pode ser virar um xingamento no boca de você. Isso acontece com desinformação, entendeu? Tipo assim, você quer ofender o cara, você faz desinformação, sabe? Tipo assim, nem sabe o que é isso. E uma das coisas que eu ouvi esses dias que é essencial para caracterizar a desinformação é que o emissor da desinformação seja um aliado do governo ou da situação que você quer atacar, ou pelo menos alguém neutro. Porque, por exemplo, se chega um cara do PT e começa a falar isso, porque até ontem estava assim, né? Quem falava em milícia digital era Cataca Livre, era Diário do Centro do Mundo, era Brasil 247, esses blogs de esquerda. Até esse momento, ninguém mandava bola para isso. Porque, isso aí é chororô da esquerda. Isso é invenção. Quando começa Lobão, que era apoiador do Bolsonaro, aliado. Felipe Moura Brasil, que fez uma reportagem falando de milícia digital, era aliado, saiu fora. Joyce Hassman fala que existe milícia digital. Ou seja, isso é desinformação. O que eles estão fazendo é desinformação. Por quê? Porque eles eram aliados do Bolsonaro, estão como os caras que eram aliados, viram uma coisa errada, saíram, estão denunciando os males, os internos do Bolsonaro que ninguém sabe, uma coisa assim. Isso sim funciona muito mais do que se for um cara lá do PT falando, tá ligado? Cara, muito interessante essa parada aí. Muito... É por isso que a gente fica vendo a vida e que tem que esculachar mesmo. Joyce, Nando, o Lobostão, Felipe Moura Brasil, é tudo traidor mesmo. Que tão se conscientes ou não, eu não sei,
mas estão sendo usados como instrumento de ataque poderoso. Por quê? Porque esses caras estão fazendo informação de verdade. Pois é. E assim, esses caras, tipo, a esquerda, PT, esses caras aí, sabe por que eles não concebem que todo mundo fale a mesma coisa? Cara, porque eles dificilmente eles falam a verdade. Uhum. Quando você tem que falar uma mentira, todo mundo tem que mentir junto. Tem que ter uma ordem. Vamos falar isso, porque é isso que acontece na verdadeira milícia virtual, que, por exemplo, o PT tinha, tu não sei se você sabe, a galera tinha uma ordem. Fala isso, isso e isso, dá essa notícia com essa palavra-chave. Dava umas 3 palavras-chave, e por isso que você, quando via, ainda mais na mídia tem muito isso, você tem palavras, as mesmas palavras. Eles não mudam as palavras porque são palavras-chave. E é um ataque ordenado, entendeu? Para quando eles querem realçar um ponto. Então, eles não acreditam que a verdade, ela mesmo é propagada. Ela tem... Como é que 2 mais 2 é 4? Não tem como ninguém falar que 2 mais 2 é 5. Porque todo mundo vai falar 2 mais 2 é 4. Não adianta você falar, foi combinado, hein? Não, meu filho, 2 mais 2 é 4, meu Deus. Exatamente. Tá entendendo? Todo mundo vai concordar com isso. Naturalmente. A Globo mentiu. A Globo fez um golpe de Estado. Ninguém precisa ordenar isso. Ninguém precisa falar, vamos falar isso com essas palavras. Não, meu irmão. Isso aí é a verdade. A galera tá vendo os fatos. E eles estão falando o que eles estão vendo. Vocês que precisam de uma criar ordem, narrativa. Criar narrativa. Vocês precisam de ordem. Por quê? É mentira. Para mentira, vocês têm que ter uma narrativa, uma ordem. Tá entendendo? E aí por isso eles falam muito estranho. Não, meu Deus. Vocês já estão fora da realidade há muito tempo. Quem está na realidade é a galera do Twitter, do Facebook, do YouTube. É o Zé da esquina, pô. Pô. Você acha que o tio... Vai comprar. Não, vai comprar. Eu ia falar vai comprar cachaça, mas a gente não vai comprar, porque nós somos crentes. Eu sou uma mulher crente, como diz minha avó. Sou uma mulher crente, não faço isso. Vai, fala. Aí, né? Cara, vai na padaria comprar pão, chega pro padeiro e fala assim: você sabia que tem uma milícia digital coordenada pelo Olavo de Carvalho e paga pelo gabinete do ódio para atacar inimigos políticos de bolsa? Vai pra tua casa assim, quê? Sim, meu irmão, quantos pão você quer? Vai embora. Sim. Agora, fala pra ele lá, você sabia que a criminalidade tá baixando? Assim, claro, o Moro tá lá, com o Bolsonaro é o cara, assim, tá entendendo? Assim, o que é óbvio, bicho, é só você falar ali, é verdade, pronto, entendeu? Claro, o Bolsonaro tá querendo matar todo mundo, né? Aí vai falar, o Bolsonaro vai matar os bandidos, falou que vai matar, então, meu amigo. Mas é isso que eu falei, eu tenho certeza que isso acabou ajudando a gente também. Porque a esquerda botou tanto na cabeça do bandido que o Bolsonaro é maluco, vai matar todo mundo, que o bandido fica, caralho, é verdade. É verdade, né? Cara. Por isso que eu falo, o que seria da gente sem as burrices da esquerda, né? Pô, cara. Mas enfim, agora a gente falou de coisa que irrita, vamos falar de coisas interessantes. Filmes que moldam o caráter, que moldaram o nosso caráter. Bom, eu... Peraí. Vamos esperar. É a Catarina ou a Helena? Tá filmando, tá? Não deixa ficar peladinho, não. Eu vou tirar o... Cadê? O vídeo. Como é que tira o vídeo, gente? Tem um negócio ali embaixo, stop câmera. Para a câmera embaixo. Tá. Pode ir lá. O que eu ia falar é que eu queria um dia se a gente pudesse fazer um de animação. Porque eu sinto que se eu começar a falar sobre algumas animações, eu vou ficar o podcast todo falando. Sozinho. Tá. Mas fala que às vezes... Fala uns 3 aí. Mas porque tem muitas animações que eu acho que moldaram o nosso caráter também. Entendeu?
Não dizendo assim, pô, a gente teve a igreja, teve família, aquele negócio todo, mas eu acho que teve muita animação que a gente assistia antigamente que fazia um papel muito bom sobre, tipo... Essa coisa de formar caráter mesmo. Separação de bandido e bem e mal, e respeito, essas coisas. Ainda mais desenho japonês, cara. Desenho japonês é a melhor coisa que tem para formar, tipo, determinação na pessoa. Muita gente não consegue ver isso, mas, pô, falei. Então, eu acho que, tipo assim, por exemplo, a gente, não é que o nosso caráter foi moldado, mas assim, pelo meu pai, por exemplo, era mais assim, ó, você não deve fazer isso por causa disso, era mais objetivo. Uhum. O lance de filme, série, desenho, animação, que desse tipo de formação de caráter é meio subjetivo, assim, a gente vê a parada acontecendo. É meio social, né? É meio social, é subjetiva na nossa cabeça, se encaixa um modelo de comportamento, são situações, né? Tipo assim, entendeu? Aí pode falar. Quer começar, vocês dois? A minha lista é grande. Não, fala aí. Fala primeiro um pouco. Assim, fala um e comenta. Aí eu falo um e o Yuri fala. Bom, começando pelo bisavô. Poderoso Chefão, né, cara? Ô, rapaz. Cara, boa, mano. Você vem aqui na minha casa. Não toma um café. Não diz, oi, padrinho. Eu nem lembro como é que ela fala. Tanto zoar com o Michael Kai, eu nem lembro como é que ela fala nessa hora. Vai, fala aí. Caiu? Ah, toca o barco, daqui a pouco ele volta. Tá. Bom, Poderoso Chefão, porque além... Ei, voltou? Caiu aqui, sei lá. Tá, o Poderoso Chefão, cara, além de ser um filme... Muita gente só vê ele como um filme de gangster e pronto, acabou. Mas é um filme que expõe muito, tipo, uma lealdade forte com relação à família aí. E expõe, expõe, né, tipo, o que é trabalhar com família, né? Eu acho que esse é um dos pontos também que falando muito no filme, mas foi muito bom. Aconselho. Quem ainda não viu. O símbolo do pai, cara. É a simbologia do pai, da família. Pai. E também do padrinho, daquele cara que tem. Tem muita gente que não tem um símbolo de pai muito forte, mas tem do cara que ajuda, mas tem do padrinho, do cara assim, o cara venera, tipo assim, abaixa a cabeça mesmo, sabe? Sim. Mata e morre pelo cara, pô. Isso é muito maneiro no filme. Não, e de fato, porque o Poderoso Chefão, o que ele mais passa, assim, é a noção de lealdade. Né? Você quer aprender o que é ser leal, o que é lealdade a um grupo, à família e tal. Porque a família lá era mais o grupo, era a família física, mas era a máfia também. Mas de fato, cara, assim, porque é interessante, não sei se você lembra, que o que eu acho legal do Poderoso Chefão 1, por exemplo, que o Vito Corleone, qual é a briga? As outras famílias estão mexendo com droga e ele não quer, porque ele acha imoral isso. Tipo assim, não, cara, esse negócio de droga acaba com a vida do Carlos, da galera, então, não quero mexer com isso. E o pessoal fica querendo convencer o velho, tipo, se não, velho, se a gente não fizer isso, os outros vão dominar e vão matar a gente. Entendeu? A tensão lá é meio essa, né? Você vê que até, tipo assim, até o cara que é mafioso, porque é mafioso. Mas tem uma moral, né? Tipo assim, o cara não é psicopata. É tipo assim, né? Tipo assim, tem minha honra, né? É, tipo isso. Mas qual é de vocês? Eu pensei em falar, não é um filme, né? Mas é uma série que, inclusive, teve um podcast que eu ouvi, eu não sei se foi do Oliver Talk ou do Ninguém Se Importa, que esse assunto chegou lá, filmes que formaram caráter. Aí falaram Rambo, falaram um monte de coisa. Eu senti falta de um, cara, que eu tenho certeza que a galera tem esse também muito em conta, só que os escritores falaram, que é o Chaves. Ah, sim. Pô, cara. Porque, cara, na moral, cara, assim, o Chaves, o que eu acho muito bacana do Chaves? Primeiro, aquele modelo de comédia que, é engraçado ainda hoje.
O treco foi feito lá em 1970, sei lá quanto, 60. E o negócio ainda é engraçado, cara. Tipo assim, você lembra das cenas da escolinha? Mano, era muito engraçado, cara. Eu vi um dia desse uma que eu ri, mas eu ri assim com vontade. Você se lembra que quando volta às aulas, aí o São Madruga vai levar a Chiquinha, a Dona Florinda vai levar o Kiko, e Dona Florinda querendo bater no São Madruga. Aí ele vai voltar e ela vai querer bater nele de novo. Ele volta e fica na turma. Você lembra disso? O Thiago chega, é todo mundo muito pregando, né? Ele senta, ele vira assim. Aí, cara, aquela virada, aquela cara do Bolanhos, né? Falando assim, meu, o cara é genial, cara. O cara realmente mostrou assim, caraca, que isso? Aquele choque que você tem assim, caraca. O cara é muito bom, cara. O cara é muito bom. Isso é para pensar. O jeito que o Chaves e os atores fazem as crianças é criança mesmo, é daquele jeito, cara. É mesmo, cara. Tipo que briga. Parece que são crianças. Mano, os caras parecem incorporar a criança, cara. E dá certo. Tanto que você tem um ator desse tamanho e um desse, um pouquinho maior, e você vê, não, ele é criança, ele é adulto. Entendeu? O Kiko e o Madruga, né? O Kiko e o Madruga. Que é maior que o seu Madruga, mas você percebe, não. Você não tem problema em entender que aquela é a criança por causa do tamanho, porque ele se porta como criança, ele fala tudo. E outra coisa que eu acho legal também é o seguinte: eu não sei se todo mundo tem uma identificação com o Chaves, mas por quê? O que é legal do Chaves? É porque o Chaves e a Vila, mano, é a típica família e a vizinhança ferrada brasileira. Mesmo. Cara, ainda mais naquela época, né? Naquela época ainda parecia muito mais daquele jeito que é hoje, né? Não, cara, eu lembro da minha infância, eu consigo identificar as figuras do Chaves, sabe? Uhum. A Dona Florinda, que é a tia chata que pega a bola e fura, ela tá mal-humorada, ou então, e aquele amiguinho rico que você tem snob, que é o Kiko, tá ligado? Que tem tudo bonzinho e. Tá ligado? Tipo assim, aqueles modelos. A bruxa do 71, que é todo. Bota medo todo mundo. Exatamente. Aquele cara que é um seu Madruga da vida que, pô. Isso que é legal. Tipo assim, você tem a imagem de seu Madruga, tem uma cena que a Florinda, acho que quando o seu Barriga vai lá despejar ele, né? E ele fala assim, ela meio que faz uma confissão, né? Tipo assim, cara, mas uma coisa que a gente não pode falar é que ele não tentou. Ele sempre estava procurando emprego. Ele tentou isso, tentou aquilo, ele vende sapato, ele vendia isso. E realmente, ele sempre estava tentando alguma coisa e não dava certo. Tipo assim, não conseguia ganhar uma grana. Claro que ele era um pouco preguiçoso. Né? Porque tem hora que o Chaves vai lá assim, como se me ousa acordar às 11 da madrugada, né? Tipo assim, mas eu acho legal do Chaves é isso, tipo assim, ele conseguiu ser um clássico da comédia. Por quê? Porque lá você encontra figuras humanas eternas. Sempre vai ter alguém que você conhece que é um seu Madruga, que é uma Dona Florinda, que é um Kiko, que é um Godinho, que é uma Paty. Conta pra sua mãe, sempre tem aquela amiguinha que tudo vai fazer um negócio. Cara, é exatamente aquilo, cara. Tem até o que alguém falou também, eu não sei quem foi. Sempre tem aquele colega que a mãe tem um casinho com o professor e por isso o professor dá uma moral pra ele na escola, tá ligado? Ele é meio burrinho, mas ele vai. Manda aí. Não, deixa eu falar. E não, rapidinho. E tá ainda do Chaves. E tem umas piadas, cara, umas piadinhas assim. Aquela mesma coisa, aquele estilinho. Tipo assim, e você sabe que tem umas piadas dele, cara. É uma citação, que são citações de livros, tá ligado? É mesmo? Sabia não? Tem uma que é da bruxa. Lembra da bruxa Baratuxa? Não. É o episódio que é do Chapolin, né? Quando o Chapolin contava histórias, né? E aí vai a encenação da história, não é ele aparecendo. Parece aquelas histórias com eles lá. Aí tinha a bruxa Baratuxa. Que é a que ela faz aquela parangarica Tirimiruaro, que fazia o... Ah, tá. Parangarica Tirimiruaro! E aí fazia o feitiço. E é engraçado esse episódio porque Satanás, tem esse... lembra de Satanás? Não, Satanás é a Dona Clotilde. Eu sei, tá ligado? Mas era tipo muito assim, bom também. Tinha esse episódio que tinha um parangarica que tinha ela e tinha assim, tinha outro padrão, tipo assim,
nossa, você viu aquela bela donzela, não sei o que vem todos os dias abaixo de recolher lenha? E todo mundo se refere a ela com esse nome grande, tá ligado? A nobre donzela que vem todos os dias para recolher lenha. Sabe, tipo assim? Mas outra coisa, nesse episódio tem uma cena que ela tá, a mulherzinha lá, que é a nobre donzela que vai todos os dias abaixo de recolher lenha. Ela vê a bruxa, e a bruxa vai embora, ela fica com medo, aí chega o cara que é o seu Madruga lá, né, que é o lenhador. O que tá acontecendo, moça? Não, uma bruxa aqui e tal. Aí o seu Madruga, não vai me dizer que você acredita em bruxa. Aí ela, não, acredito não, mas que elas existem. É mesmo. Essa cena é ótima, cara. Mas isso aí é uma frase de alguém, não é deles não, tá ligado? Pô, John Locre, sai. Tipo assim, isso é uma frase. Sim. Isso que é maneiro. Não deve ter outro. Você me chutou? E em minha presença? Essa também é ótimo. Não, e outra coisa, assim, uma coisa que eu também acho fantástico do Chaves é que tinha uma sessão do Chapolin que era de histórias clássicas, cara. Eu lembro dessa. Eu lembro que tem o Romeu e Julieta. Como é que é o nome desse? Que é o Don Quixote, né? Don Quixote, Tinha o... Tinha Shakespeare, cara. Que é o Marco Antônio e Cleópatra. Isso é a peça do Shakespeare, cara. Tinha o Romeu e Julieta. Tinha um... Cara, eu posso estar falando uma besteira danada, mas assim, eu tenho quase certeza que é. Tu lembra daquele episódio do Chapolin, que é o maluco americano, que chega lá na japonesinha, tá ligado? Pô, não, eu lembro dessa... O quê? Lembra disso? Lembro, mas não lembro dele todo. Não, eu lembro dessas paradas. Ele vai sendo assim, aquele americano, né? Tudo assim. Mano, olha, de novo, posso estar falando uma besteira do caramba. Mas sabe o que eu lembrei vendo aquilo ali de novo esses dias? Último Samurai, cara. Será, cara? Mas existe já? Fracassado, vai pro Japão. Mas eu não lembro do episódio. Assim, eu vi o episódio, mas eu não sei. Eu não sei se a história. Eu não sei se a história do Último Samurai foi uma história que o cara escreveu para o filme, ou se é uma história antiga, e que o Polanyi também conhecia e fez a paródia. Mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu falei assim, cara, isso tá me cheirando familiar, essa historinha aí. Pô, americano, chega lá. Tudo bem que no filme ele não casa com nenhuma japonesa e tal, mas eu fiquei pensando assim, cara, será que tem a ver? Ele não casa também, não. Então, isso que eu tô falando. Tá. Mas no episódio ele faz um bonequinho na japonesa lá. Tá. Mas vai, fala o Yuri agora. Pô, cara, eu tava o tempo todo aqui tentando lembrar um. Por isso que ele tava fazendo um monte de perguntas, falando. Claro, pô. Tá, eu vou falar um pelo Yuri, porque eu sei que ele gosta desse. Não, eu vou falar pelo Yuri, não, que eu vou comer um bom. Tá, assim, não vou falar um filme dele, porque ele tem 8, e os 8 são maravilhosos. Verdade. Eu acho que, assim, eu pelo menos eu vou muito, sim, pelos filmes que eu assisto. Eu sei que vão ser bons pelos diretores. E esse filme... 9 agora. 9? Não, são 8. Não saiu. Não é o Quentin? É o Quentin Tarantino. Não, saiu o 9 agora. Tá. Não foi o 8º, não? Pra mim, o 8º era o... Vamos lá. Django. Excelente filme. E tem gente que ainda chama ele de racista. Mas vamos lá. Pô, que isso? Só se for cara. É racista. O cara não é padrão Hollywood, ele é... Olha só, nego chama ele de racista, de contra... Como é que é? O cara que é contra a mulher. Contra a mulher, Tem um nome pra isso? Tem. Que é o quê? Que faz o quê? Misógino. É misógino? Não. Vai contra a mulher. Que vai contra a mulher. Misógino. Chamam ele de misógino. Aí olha só, eu chamo ele de racista. O cara
tem o Django, que eu não vou nem falar, se você quiser assistir, você vai ver. Bastardos Inglórios, Muito bom. Jack Brown, Deve chamar eles de nazista também, né? Com certeza. deve chamar de nazista também. Jack Brown, se você não conhece, Esse é muito bom. Jack Brown. Jack Cara, Brown. eu que te falei desse filme, tu lembra? Foi, Jack Brown? foi. E eu não vi esse filme. É muito Como é bom, que pode pode? assistir. O Tigre. Reservoir Dogs, que Bom também demais. é um filme clássico dele. É bem devagar, tu tem que ter um pouco de paciência. Tu É tem que devagar, mas entender ele, mas... tem que entender a situação, cara. O negócio do filme dele é que ele não te dá uma situação minúscula e enche o filme de ação para suportar aquela situação pequena. Ele dá uma situação incrivelmente Isso gigante mesmo. que você precisa de recheio para aquela situação. Então, as falas são sempre longas e a história é sempre muito, muito, muito profunda. Então, tem, vai lá, Django, Bastardos Inglórios, Reservoir Dogs, Jack Brown, Kill Bill. Bom, Nunca vi Kill Bill. pelo amor de Deus. Ai, Igor, vai morrer. Sério, na cara. boa. Nunca vi Kill Bill. Pô, acredita? aí Kill você Bill. quer falar de mim, pomba? Só eu mesmo que salvo nesse porcaria desse podcast. Na área cultural é contigo mesmo. Os oito odiados, 6. Bom demais. A prova de morte, mas- a prova de morte eu ainda não vi. Ele foi o único que eu ainda não vi ainda. Cara, Fala. esse filme... Ó, Peraí, não, deixa eu terminar assim, aí. o que mais salva nesse... O filme é bom pra caramba. Ele é contra a mulher? Esse Ele é filme contra a aí mulher. é Assim, puro... eu que falo. Pomba, Kill Bill e Jack Brown, cara. Não, Como e assim esse é contra a também, mulher? esse também. E A esse mulher era uma, do cara, vez, era uma vez em Hollywood também agora. Esse Reclamaram que eu pra não- caraca eu não vi nesse também. Era uma vez em Hollywood, porque tem aquela mulher, aquela Margot não sei o Robbie. quê. Robbie. Que Não que ela. ela fez a Harley Quinn. Ah, tá. Não sabe quem é, mas tá bom. Sei quem é, Ela- sim. A que fez também com Leonardo DiCaprio. Como é que é o nome? É o Lobo do Wall Street. Então, deixa eu falar. Só Não, um negócio. peraí. Aí Não, tem, deixa eu aí- falar sobre esse filme, esse como é que é o nome? A Prova de Prova Morte. Cara, esse filme é bom pra caramba. Mas a parada mais maneira que tem nesse filme é no meio do filme, quando passa de uma época pra outra. Cara, o diálogo. cowboy, do Do diálogo. cowboy, cara, é muito engraçado. É muito bom o diálogo do cowboy, cara. Cara, deixa eu falar um negócio do Oito Odiados. Hum. Maneiraço. É um filme bom pra caraca, como sempre. Só que aquela cena da neve, cara, foi difícil de assistir, cara. Aquela do Do- comecinho? Da morte? Não, do Samuel Jackson matando. Nossa, mano, na morte não foi, não. Não, Antes, Antes. putz, a tortura, vamos dizer assim. Mas então, é isso, dele cara. narrando. Dele narrando. Não, e mostrou, pô. E mostrou também. Tô que ligado. Cara, é bom É demais. esse, cara. é Nossa, esse, é tu Tu essa sente história. frio nessa hora, tu sente frio. Então, é essa situação que eu tava falando de você, que ele entende muito bem, tá entendendo? É tipo assim, você criar uma tensão tão incrível entre dois personagens pra deixar quem tá assistindo desse jeito. Porque você pega um cara que naquela época era um negro, que é o Samuel Jackson. E ele é o que mesmo? Ele é caçador de recompensa, né? É um caçador de recompensa negro naquela época, no sul, e tá juntando uma casa, preso dentro de uma casa com ex-confederado, no sul, branquelo, pomba. É mesmo. Aquilo ali não precisava nem ser verdade. Ele podia ter matado o cara com um tiro na cabeça e pronto, mas ele fez questão de dar aquela descrição todinha pro cara, tá entendendo? Cara, perfeito, mano. Aí, vamos lá, Igor, mais algum? Não. Ô, Igor, Diego, só te falar, ele conta o Kill Bill 1 e 2 como filme separado. Entendeu? Por isso que ele conta. Ah, tá. Entendeu? Então, entendi. Tá 9.
Tem mais alguns aqui que o Igor vai gostar. Silêncio dos Inocentes, um filme muito bom. Ah, bom, realmente, muito bom. Silêncio dos Inocentes? Será que eu vi É esse filme? do cara que acaba no. Que ele é canibal. Que é Clarice. Ah, não vi esse filme. Não Eu viu, só não? vi parte. Tá. Tá, podia É, estar depressivo. Um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida também, Clube da Luta. Realmente, Bom eu tenho que ver de novo. Eu nem lembro disso. Muito bom. E é muito interessante porque é um dos poucos filmes que te surpreende de verdade no final, quando você. Não vou falar pra quem não viu, mas te surpreende, entendeu? Quando você descobre aquela parada entre Não falo. Uhum, os dois tô ligado. principais, e você tem que pensar, você tem que lembrar do filme todo, de tudo que aconteceu, O mais maneiro com a é nova quando visão você... que você tem. É muito interessante. Isso, é o maneiro quando você tem uma surpresa no final que tu desconstrói tudo que tu tinha visto no filme. Tu tem que pensar tudo de novo. Caraca, nessa parte. É maneiro, né, Marco? Eles construíram muito bem aqueles dois personagens, que foi o Bobão, que é o Edward Norton, e o Sinistrão, que é o Brad Pitt. E desconstruindo uma coisa, tirando, assim, cortando um pouco desse assunto, parênteses, que eu sempre achei, depois de um tempo eu vi que eu estava errado, mas eu sempre achei o Brad Pitt um mau ator, que ele só era bonitão, né? Mas, cara, depois que eu comecei a assistir filme de verdade, pô, Cara, é muito Não, bom. cara, o maluco é bonitão e é bom demais. Como é que pode, né? um ator, qualifique esse adjetivo, pelo amor de Deus. Bom demais. Não, então, deixa eu falar um aqui, Falei. que eu acho que deve estar na tua lista aí. É o Gladiador. Gladiador e 300, que Sim. tá na mesma classe. Gladiador, 300 e Troia, para fazer uma homenagem ao Brad. O nosso Brad. Pô, caraca, Nossa. esses três... Antigamente, filme tinha muito filme de guerra, assim, antiga, cara. Era muito bom, cara. Hoje em dia não tem mais, né? Como é que E eu vou te chama? falar, eu acho que os filmes de heróis não estão conseguindo substituir bem esse papel do filme de guerra. Sabe por quê? Duvido, na moral, você gosta ele não consegue ser épico nesse sentido. Mas a ideia então, assim, depende do que tu tá querendo dizer sobre substituir. Se tu tá querendo dizer Substituir o imaginário Não. Substituir financeiramente. Imaginário. O imaginário, com certeza não, pô. Até porque eles não estão criando nada, né? Hoje em dia não tem mais nada sendo criado. É tudo catado de algum canto. Sabe qual é o problema? Então, e outra coisa, deixa eu falar rapidinho também. Que também tem um seguinte: a gente não voa, a gente não solta raio pelo olho. O bagulho da guerra de espada é que é verdade, aconteceu. Não, tipo assim, a gente se remete a uma época que a gente humano conseguia fazer aquilo, entendeu? A gente se sente assim, grandão. Porque, pô, cara, olha só. É a narrativa de uma possibilidade. Não. Isso, cara. E tipo assim, tu vê aquela cena do Troia, por exemplo. Da galera do... Como é que é o nome? O Aquiles. A galera... Não, só tem um, aquele vagabundo. Aquele cara que tava lá dormindo com as duas mulheres e todo mundo chama o Aquiles pra ganhar a guerra. Porque ele ia ganhar a guerra. O cara grandão lá. Aí vem o cara... Pup, num golpe só. O especial dele. Era o Romário. O Aquiles era o Romário do Exército. Era o Romário. Isso que a gente tinha que chegar. Chama ele pro gol. Pronto. Acabou. Gol. Pronto, acabou. Sai no intervalo ainda. Exatamente. Mas enfim. Fala aí. É isso aí. Não, peraí, eu tenho mais. Minha lista acabou ainda não. Não, porque o meu horário tá dando aqui. Calma aí, vou falar rapidinho então. Como é que fala? Participações especiais. Agora, antes de eu falar o último, citações especiais. Mad Max, muito bom também a sequência de filmes. Não só esse último foi muito bom também, mas os outros também são maneiros. Caraca, é mesmo, Mad Max. Onde os fracos não têm vez. Eu sei que muita gente não gosta. Isso é bom demais. Muito bom, cara. A gente não viu com o meu pai e minha mãe. Meu pai levantou no meio do filme e falou: perdi 1h30 da minha vida. Boladão, é mesmo. Ai, meu. Cara, meu pai gosta de
Velozes e Furiosos. Eu sei. Eu tentei. E Scarface também. Poxa, Eu não fez vi esse isso. Classicão. Pesado, mas bomba. Quem não conhece, é porque o que eu fico bolado é que o povo conhece as frases principais do filme, tipo, aí a parada Say hello to my little friend. conheça minha amiguinha, blá, 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 mas ninguém nunca viu o filme, entendeu? Mas, enfim, e se você quiser uma coisa mais light, mais cult, Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, muito bom também, classicão. Nunca vi, cara. É preto e branco, sem fala, mas é muito bom. Agora, o primeiro lugar da minha lista tem que ser uma animação, né? Claro. Se vocês já viram, bom. Se não viram, tem que assistir, mas assista não assista como se for. Você tá vendo uma animação, mas aquilo tem as animações, principalmente da Pixar, tem um sentido tão profundo nas coisas que eles fazem. E se você parar para pensar 2 segundos enquanto você está assistindo, você consegue até se identificar, não só se identificar, mas tipo assim, você consegue receber alguma coisa deles, entendeu? Pelo menos o que eles estão tentando passar. Ele vazou de novo, beleza. Deixa eu dar 2 segundos para ele voltar. Não, pode falar. Pode falar. É o Wall-E, aquele Do a robozinho. animação do robozinho, que é o último robô da Terra. Cara, aquele filme, ele tem uma expressão do começo ao fim, cara. E ele perdeu, eu vou falar de fala novo qual que é. foi. É o Wall-E, aquela animação Eu não vi do essa robozinho. esse- Então, acontece no futuro, quando a raça humana teve que sair do planeta porque o planeta já tinha se desgastado totalmente e tal. E ficou um robozinho lá, o último robô, que ele tava, tipo, ele é um robô descartável não, um robô que descarta lixo. Então ele coleta o lixo, faz um bloquinho e solta, né? Ele fica fazendo o trabalho dele direto. E se você for passo por passo, vendo o filme devagar, assim, com a cabeça concentrada, pelo menos, no que você tá vendo, é tanta coisa, cara, especial que tem naquele filme. Desde desse negócio dele ser o último robô na Terra. Assim, se você pensar sobre uma pessoa solitária fazendo o trabalho dela todo dia, indo, fazendo trabalho, voltando, não tendo nada além de um amiguinho que é a baratinha que tá com ele lá. E até o final, que ele praticamente salva os humanos de um comunista, porque queria o poder todo para ele, que é a navezinha, né? É um outro robô também do filme. O primeiro é genial, é simplesmente genial. Principalmente as primeiras partes do filme, até a metade do filme é completamente genial. Os caras conseguem te mostrar tudo que está acontecendo, te entregar o pacote de emoção, de história e de contexto, sem falar um ai. Porque os 2 robozinhos que começam o filme não falam. A única coisa que ele fala é o Wall-E. Tá entendendo? Lembrei de outro, meu irmão. Então é muito bom, se vocês quiserem conferir essa lista aí que a gente tá falando, por Eu favor. vou ver esse olha aí, cara. Eu nunca vi. Mas É então, muito que é o meu preferido negócio de herói, cara. Pra mim é um dos únicos que eu gosto muito, muito, muito de ver mesmo. É o Guardiões da Galáxia. Tu falou, só fala, olha, eu lembrei do Groot. Pô, cara, o Guardiões da Galáxia é muito maneiro. Muito bom filme. Pra mim é o melhor que tem de herói assim. Não tem outro. Eu e o Igor, a gente concorda nesse negócio de herói, a gente concorda em um. Eu tenho um favorito, meu favorito, top, é o Wolverine. Mas o meu segundo favorito, eu acho que é o favorito do Igor, é o Homem-Aranha. Exatamente. Porque a gente até falou disso um tempão atrás, não sei se o Igor lembra. É o único herói
um dos únicos heróis, pelo menos, que, pomba, faz tudo que ele faz, volta pra casa e tem que se preocupar em pagar a conta de luz, telefone, e tem problema com a namorada. É o, Ele é é o o, que é o herói mais humano que existe, tá ligado? ele é o único também que perdeu o tio não voltou. Justamente. Entendeu? Falando nisso, vocês já assistiram a animação do Homem-Aranha, que saiu aquele multiverso? Homem-Aranha no multiverso. Não vi. No multiverso, não vi. É bom? Nossa, Igor, nossa. Eu acho que ali eles deviam ganhar todos os prêmios só pela trilha sonora do filme. Uhum. Muito bom. Muito, 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 muito bom. Eles fazem. Porque assim, é multiverso, né? Então é um monte de universo. Pomba, tem o Peter Parker de um dos universos, é muito comédia, cara. E ele tipo. Assiste aí, é muito bom mesmo. Pode assistir. Não, uma coisa que eu acho legal também, para encerrar, que eu acho legal também no Peter, é que quando ele tá de Homem-Aranha e tá lutando contra os expoentes, pelo menos no desenho da década de 90, que era aquele que a gente via, né, na Fox Kids, era assim, mano, o cara tava quase morrendo, tomando o Alligator lá, tava jogando o carro em cima dele e ele fazendo piada. Eu disse, caraca! E isso é uma coisa que eu não vi até um ator fazendo. Tipo assim, acho que o Andrew Garfield fez um pouco, mas não foi tão legal. Pouco, mas não foi assim, muito. Mas, cara, isso era a coisa mais louca. O Peter é doido. Por isso que o Deadpool gosta dele também, né? Tipo assim, o que eu ia falar é por isso que a identificação com o Deadpool e ele. Tipo assim, e o mais legal que eu sentia, eu me sentia muito, muito animado. É o seguinte, quando o cara tá lutando contra o vilão e tá provocando o cara, tá ligado? Fazendo piadinha, tá irritando. Cara, isso era muito legal. Deadpool também tá na lista, terceiro. Eu acho que esses três são os três melhores, cara. Wolverine, Homem-Aranha e Deadpool. E o mais interessante é que eles três têm um meio que um relacionamento meio engraçado, né? Então fica até melhor. É isso aí, gente. Tá legal, 1h10 de podcast, tá bom. Esse é o assunto que a gente fica falando, não acaba nunca, né? Mas é isso aí. Muito obrigado pela audiência. Se você está aqui e não está inscrito no podcast, se inscreve no podcast, compartilha com seus amigos. Se você está vendo esse podcast no Apple Podcasts, né, no iTunes, por favor, deixe 5 estrelinhas pra gente subir no ranking. Deixa o quê? 5 estrelas, avaliar o podcast com 5 estrelas. Deixa o quê, Yuri? Fala de novo aí. Deixa o quê? 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 Se inscreve, dá joia, compartilha com todo mundo, tá certo? Pra gente alcançar mais gente e bombar aí, tá bom? É isso aí, galera. Muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência. Até semana que vem. Até mais. E tá vindo novidades aí, hein? Vamos fazer o seguinte, deixa pro final. A partir de agora, o Irmãos Caverna vai ser postado toda quinta-feira. A gente tá gravando quinta-feira, só vai dar postar sexta. Mas vamos fazer o programa toda quinta-feira. Então, quinta-feira vai ser nossa reunião. A gente vai conversar aqui sobre alguns assuntos. E às terças-feiras, a gente vai colocar entrevista e outros quadros que eu estou pensando em colocar, pessoal, tá bom? Vai ser umas surpresinhas aí, acho que vocês vão gostar, que vai ser sempre nas terças. Então, terça-feira vai ser reservado para esses episódios temáticos, vamos dizer assim. E na quinta-feira é a nossa reunião aqui, que a gente vai aqui disseminar o nosso ódio, né, porque a gente recebe o nosso pagamento ali do Steve Bannon, não é à toa, né? Inclusive, já caiu a conta de vocês aí? Tu tá roubando minha parte. Você nem tem mais feio. Quem é o nome? Steve Bannon. Que merda é essa? O Steve Bannon é com quem o Felipe Martins estuda, faz faculdade, né? O guru do Felipe Martins, depois do Olavo, é o Steve Bannon, que é um estrategista lá do Donald Trump, entendeu? Ah, tá. É a casadinha. O Moro é treinado pela CIA e o Felipe é o Steve Bannon. Pô, casou, fechou. Valeu? É isso aí, gente. Até a semana que vem. Um abraço e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Irmãos Caverna Podcast. O podcast mais retrógrado, mais ultrapassado, mais anacrônico
do Ocidente Próximo. Curta, compartilhe e ajude a espalhar a mensagem dos obsoletos. Até porque, quando se está na beira do abismo, o único progresso racional é voltar para trás.